aí, eu sou a Alessa, irmã do Alisson, Eu sou o Alisson, irmão da Alessa. e esse é mais um vídeo do nosso canal Somar! Somar. Olá, pessoal, estamos aqui mais uma vez com mais um conteúdo de SAP Business One para vocês. Se você acabou de chegar, já confere aí o botão de inscrição e deixa seu like nesse vídeo para ajudar aí no ranqueamento do nosso canal. Estamos quase já beirando ali os 2.000 inscritos, então obrigada pessoal aí que acabou de chegar também, os inscritos mais recentes, né? A gente tem uma parcela aí de pessoas que acessam com frequência os nossos vídeos que não são inscritos, então, gente, olha aí, ajuda a gente, vamos lá. A gente vai continuar a falar um pouquinho sobre a parte de produção do SAP. Então, vamos resgatar lá o que nós abordamos no módulo 7, né, de produção MRP, e voltar ali na questão da estrutura de produto e vamos falar sobre o item fictício ou item fantasma. Então, vamos ver como isso funciona? A clientela começou a aumentar, e aí o pessoal começou a perguntar se não tinha uma segunda opção de pão, né? Pô, seu pão caseiro fofinho é uma delícia, mas aqui a gente sempre gostou, né, daquele creme confeiteiro dos sonhos. Você não tem uma opção pra gente? Então, a ideia é a gente trazer para vocês uma abordagem hoje em relação ao item fictício, aprimorando aí um pouco daquilo que a gente executou com o nosso querido pão caseiro fofinho, né? Então a gente vai criar uma versão aí desse pão utilizando uma receita de um creme de confeiteiro para poder é, tornar o pão aí mais gostoso, né? O mais adocicado. Estamos aqui mais uma vez no nosso querido cliente do SAP Business One em sua versão 10. Nós vamos voltar aqui no nosso módulo de produção e estruturas de produto e Uhum. vamos visualizar a estrutura do nosso pão caseiro fofinho, né? Olha só que interessante a nossa estrutura. Nós tínhamos uma ideia aqui de preparação da massa, de moldar o Tá. pão, assar e embalar, né? Então nós tínhamos algumas etapas aí dentro do nosso processo que precisavam ser executadas para atender a operação do pão. Porém, a gente quer incluir aí uma opção a mais, né? Um pão caseiro fofinho com creme, tá? E Uhum. para fazer isso, o que a gente vai fazer, pessoal? Primeiro, a gente vai pegar o nosso pão caseiro fofinho, tá? Nós iremos duplicar para criar uma nova versão desse pão caseiro fofinho e a gente vai chamar ela de com creme. Ó, pão caseiro fofinho com creme, tá? Então Tá. vai ser ali uma. Imaginem do jeito que você quiser, a forma que fica mais gostoso na sua mente esse pão, né? Mas vamos lá, fiz um, passei o creme em cima, então o pão agora vai ficar com esse creme adicional. Então eu vou criar ele dessa forma, sendo uma cópia do anterior, tá? E aí nós também iremos dentro desse processo aqui, vou pegar o mesmo pão de novo. Nós vamos. Na verdade, eu vou, para simplificar mais, eu vou usar aqui o açúcar, tá? Acho que o açúcar vai ficar mais interessante porque o creme ele vai ser uma produção em quilos, né? Tá. Então, eu vou duplicar aqui o meu açúcar, tá? Então, eu dupliquei ele usando o Ctrl D, aqui um comando do teclado, em vez de usar o botão direito duplicar. E esse cara aqui, a gente vai converter ele num PP também, né? Só para Uhum. manter a ideia de que o PP são itens fabricados, tá? É, esse aqui nós vamos chamar de quê? De creme de confeiteiro. Então, creme de confeiteiro. Ok? Como um creme de confeiteiro, neste caso, esse item pronto, nós vamos desabilitar aqui o item de estoque, Uhum. tá? Tecnicamente, nem precisava fazer isso. Se eu vim aqui em dados de produção e marcar como item fictício, olha lá, o Ele já próprio tira. SAP já vai tirar. Se eu marcar o item de estoque, ele vai desmarcar o item fictício. Marquei o item fictício, ele desmarca automaticamente o item de estoque. Tá? Eu não posso ter um item fictício como um item de estoque. Tá? Então, nós vamos cadastrar ele dessa forma. Tá? Então, nós criamos aqui o nosso item creme de confeiteiro. Então, se a gente digitar o PP aqui novamente para pesquisar,
Ó, temos aqui agora o creme de confeiteiro. Uhum. Tá? Esse creme de confeiteiro, nós vamos clicar com o botão direito nele e vamos em estrutura de produto. Então, nós vamos criar uma estrutura para ele. Tá? Essa estrutura vai ser composta pelo seguinte, nós precisamos de leite. Então, a gente vai procurar aqui o nosso leite, PM, leite. Nós precisamos de ovo, né? Ali, no caso, são gemas, mas a gente vai pegar aqui o ovo, né? E na observação, a gente pode colocar aqui, ó, somente gemas, né? Só para ter Sim. a definição. Nós precisamos da manteiga. Temos aqui manteiga. Nós precisamos do amido, que teoricamente nós não vamos ter, né? Uma opção aqui é almido, ó, não temos, não temos, não temos. Então, o que a gente pode fazer nesse caso? Né? Mantendo o padrão. A gente vai vir aqui na manteiga, duplica, escreve amido de milho. Tá? Então, vou criar uma cópia, né, rapidamente daquele item como amido de milho. E teremos o açúcar. E, por fim, essência de baunilha ou extrato de baunilha, que aqui nós temos o PM, um creme de baunilha, que para mim não serve. Né? Eu vou criar como extrato de baunilha. Então, extrato de baunilha. Eu fiz bem rápido aqui, né? Se vocês verem, eu literalmente acessei, dupliquei e já alterei o nome, tá? Então, foi papo mesmo, só para a gente poder ter agilidade aqui. E aqui, ó, temos as quantidades, ó, 2 xícaras de leite, ó, o leite é em litros, 2 xícaras vai ser 1/4 de 1 litro, basicamente. Então, uma xícara dá 200 ml, vamos pôr aqui 0,4. Né? Vamos deixar mais ou menos dessa forma, acho que já é o suficiente para entender. Aí nós temos 3 gemas, temos uma colher de sopa de manteiga, vamos colocar aqui 50 gramas, por exemplo. Amido de milho, meia xícara, que aí em gramas vamos dizer que é 100. Açúcar 100 também. E o extrato de baunilha, que também ficou em quilos, que ali no caso é uma colher de chá, o ideal seria ter sido cadastrado como litros. Nós vamos deixar aqui como 0,01, só para alinhar o nosso cadastro. Então, beleza. Tá. Fizemos aqui a nossa definição de itens. Então, aqui, o que eu vou colocar? Eu vou inserir uma linha de texto, né? Colocando preparação do creme, bater o creme, utilizando uma panela. Beleza, só para ter uma instrução aqui. E os recursos que a gente vai utilizar, né? Que vai ser o nosso operador com a bancada de massa, com cada um com 30 minutos aqui de tempo necessário para executar essa atividade. Então, a gente vai salvar dessa maneira aqui a nossa estrutura do creme de confeiteiro. Olha só que legal. Show. Beleza? Agora, nós vamos lá no nosso outro item, que é o pão caseiro fofinho com creme. Tá? Se a gente acessar a estrutura de produto dele, nós vamos ver que não tem nada aqui. Beleza? Então, nós vamos acessar agora a estrutura do outro pão, que está aqui. Vamos duplicar ela. E vamos colocar o nosso pão caseiro fofinho com creme lá em cima. Tá? Então, olha só que legal. Eu não precisei cadastrar tudo de novo. Eu peguei a estrutura do pão caseiro que já estava pronta e dupliquei ela para colocar dentro do meu Alterando o outro código pão. do item. Eu adicionei, se eu acessar aqui agora, né, nós temos então a estrutura do caseiro fofinho, fofinho com creme e creme de confeiteiro. Só que no caseiro fofinho com creme, ele tem exatamente a mesma estrutura de produto do pão caseiro fofinho. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai incluir aqui, ó, junto com o moldar pão. Então, nós vamos acessar aqui, ó, inserir uma linha.
Uhum. Nós vamos puxar o nosso outro item, que é o creme de confeiteiro. Então, veja só que interessante. Em vez de eu pegar e colocar aqui um itinerário, que também poderia ser feito, não é o caso, né? A gente poderia criar Aham. uma etapa de itinerário para fazer esse processo do creme de confeiteiro, mas eu quis usar essa opção para vocês verem que eu posso ter um item fictício com toda essa estrutura de produto definida. Sim. Então, se eu tiver 40 produtos que utilizam deste item fictício, toda vez que eu precisar fazer um ajuste na minha fórmula aqui, na minha receita deste item, automaticamente eu já estou atendendo a todos os produtos que dependem deste item. Olha só que legal. Então eu Boa. ganho muito tempo depois, né, na parte de manutenção desses dados. E aí aqui, o que eu vou dizer? Que eu quero utilizar, por exemplo, para cada 200 pães, lembrando que eu estou a quantidade que está lá em cima, eu preciso de aproximadamente 3 quilos de creme de confeiteiro, né? Ou 2 quilos aqui de creme de confeiteiro. E aí eu vou atualizar, tá? Dessa maneira, o que vai acontecer agora? Aí que vem o brilho do SAP nesses momentos, né? Veja, se o meu item creme de confeiteiro ele não é um item estocável, então não tem como eu produzir creme de confeiteiro para depois consumir ele na minha ordem de produção. Então, no Uhum. momento em que eu abrir uma ordem de produção para o meu pão caseiro com creme, o que o sistema vai fazer aqui, ó? Ele vai carregar, olha só que interessante aqui, ó, da linha 16, lembra que era a nossa mesma linha? Então, se a gente Sim. olhar para a estrutura aqui, ó, deixa eu colocar um do lado do outro, ó. Na Uhum. minha linha 16, eu tinha o meu creme de confeiteiro. Se eu olhar a estrutura do meu creme de confeiteiro, né, então eu teria da minha linha 16 sendo substituída por todo o conteúdo válido dessa estrutura aqui. Então aqui, ó, a gente pode observar que no momento em que eu abri a minha ordem de produção, ou seja, carreguei o meu item acabado, o meu item final, na minha ordem de produção, e eu tenho dentro dele um item fictício com uma estrutura definida, ele vai pegar toda essa estrutura e carregar para dentro da minha ordem de produção. Tá vendo? E aí ele Show. já gerou para a gente as quantidades e o que for necessário para realizar essa quantidade. Então, se eu falar assim, vou produzir 1000 pães, né? Todas as quantidades já estão coerentes com o necessário para fazer essa atividade acontecer aqui. Então, eu posso adicionar e seguir todo o processo comum aí do processo de produção que a gente já viu nos vídeos anteriores. E caso você não tenha visto a parte de MRP, de planejamento, vale a pena você conferir. Por quê? O item fictício ele também vai ser usado dentro desse processo para carregar todos esses materiais que são necessários para essa operação aqui, tá? Excelente. Beleza? E o processo de apontamento em si é o mesmo. Quando eu for apontar, é como se o meu item fictício sumisse, né? Por isso que ele se chama fictício. Ele é fictício para organizar. Então, outra coisa, só para ficar rápido aqui na visão, se a gente acessar o relatório de estrutura, né? E puxar aqui o nosso pão caseiro com creme, ó. A gente vai ver que ele vai trazer para nós aqui o creme de confeiteiro separadinho, o nível de profundidade, tudo isso vai estar devidamente apresentado para a gente. Mas quando eu olho para a minha ordem de produção, como eu falei, ele carrega tudo para um nível só. É isso, eu acho que deu para puxar um pouquinho sobre o cenário aí do item Sim. fictício, como aplicar ele dentro do processo de produção. Se vocês tiveram alguma dúvida, comentem aí para que a gente possa responder com muito gosto. É isso aí, pessoal. Muito obrigada pela presença mais uma vez e a gente te vê na próxima. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.